Boa noite, tudo bem, gente? Então, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu fiz meu pai escolher entre eu e a sua nova família. Eu sou uma mulher de 25 anos. A minha mãe, ela faleceu de câncer quando eu tinha 16 anos e me deixou de herança a sua casa. Eu, meu pai e nosso cachorrinho moramos juntos nessa casa que foi deixada para mim. Ele se casou novamente com a sua namorada do ensino médio há 5 meses. Claro que eu me senti um pouco desconfortável no começo, mas a vida é dele e eu precisei entender. O casamento aconteceu em uma viagem que ele fez com os seus amigos do colégio, então eu não estava presente. Para contextualizar, eu nem sabia que meu pai estava namorando, e muito menos que havia se casado. Ele nem me convidou para o casamento. A esposa dele se chama Cláudia e tem 51 anos. Ela trouxe uma espécie de bagagem extra para a vida do meu pai, que são suas filhas gêmeas de 20 anos. E para piorar, ela tem 2 cachorrinhos bem arteiros. As duas estudavam em uma universidade perto da nossa casa, então é óbvio que não precisariam gastar dinheiro a mais alugando um apartamento, já que poderiam viver com a gente. Meu pai foi quem deu essa brilhante ideia, falando que a casa era grande o suficiente para todos nós. O meu grande erro foi ter concordado com ele. Logo de cara, elas pediram para ficar no meu quarto, já que ele é o maior da casa. Meu Deus, é claro que eu disse não. Até porque aquele tinha sido meu quarto durante toda a minha vida. As duas também tinham um péssimo hábito de entrar no meu quarto sem bater na porta. Um certo dia, eu estava no meio de uma chamada em vídeo com meu chefe, quando elas apareceram de biquíni, procurando sei lá o quê, e meu chefe viu tudo. Foi muito constrangedor. Para piorar ainda mais toda essa situação, os cachorros viviam fazendo cocô e xixi por toda a casa, e elas nem sequer limpavam. Eles também viviam brigando com o nosso cachorrinho, que apareceu machucado diversas vezes. Outra coisa que me irritou muito foi quando as gêmeas pegaram todas as fotos da nossa família, incluindo as dos meus avós, tios, primos, e enfiaram dentro de uma caixa no sótão. Quando isso aconteceu, eu tive uma discussão bem feia com a esposa do meu pai. Eu deixei bem claro que ela não estava autorizada a mexer na decoração da minha casa, e muito menos nas fotos da minha família. Aproveitei o embalo e falei que eu odiava que as filhas dela entrassem no meu quarto sem bater na porta primeiro. E também falei sobre seus cachorrinhos malcriados. Lógico que ela não ficou calada. Me disse que os cachorrinhos poderiam fazer o que quisessem, assim como as filhas dela. Também falou que iria impor algumas regras na casa, porque eu parecia uma pessoa muito mimada e que nunca tinha recebido uma educação correta. E mais, ela ainda falou que minha mãe tinha sido uma inútil. Nossa, nessa hora eu explodi. Pedi que ela pegasse todas as suas coisas e fosse embora da minha casa, junto com as gêmeas e aqueles cachorros insuportáveis. A esposa do meu pai falou que eu não tinha o direito de fazer aquilo, mas eu deixei bem claro que a casa era minha, herança da minha mãe, e que eu iria chamar a polícia se elas não fossem embora de lá. Meu pai chegou bem nessa hora, e eu tentei explicar a minha versão da história. Ele disse que eu precisava entender que nós estávamos nos adaptando ainda a toda essa mudança e que as coisas iriam melhorar. Eu disse que já tinha aturado muita coisa, mas ele continuou defendendo elas. Eu estava muito firme na minha decisão, já não suportava mais aquela convivência. Então disse ao meu pai que ele poderia ir embora com elas se quisesse. Eu falei que ele deveria tomar a decisão de ficar com elas ou comigo até o final de semana seguinte. Quando o dia da decisão chegou, meu pai perguntou se eu realmente iria expulsá-lo de casa. Então eu falei que não estava expulsando e que ele era livre para decidir se queria ficar comigo ou ir embora com elas. Eu deixei bem claro que se ele escolhesse ficar com elas, eu não sabia se iria continuar tendo contato com ele. Infelizmente, o meu pai acabou escolhendo ir embora com elas e me deixou sozinha. Desde então, meu pai tem me ligado várias vezes e eu sempre atendo, é claro. Ele me convidou para ir passar o domingo de Páscoa com eles, mas eu recusei. Até porque eu já tinha convidado o meu namorado e sua família para virem almoçar aqui em casa. Eu preciso confessar que não foi nada fácil ver meu pai ir embora, até porque ele é a única família que tenho. Saber que elas são mais importantes que eu para o meu pai doeu profundamente. Bom, mas eu preciso entender que ele é um homem adulto e pode decidir o que fazer da vida. Eu quero deixar claro que eu não deixei meu pai desamparado totalmente.
Uma das minhas amigas é corretora de imóveis e eu pedi a ela que encontrasse uma casa para o meu pai. Eu até os ajudei com o pagamento inicial. Então, em relação ao meu pai, tivemos uma longa discussão sobre o assunto. Ele foi morar com elas, mas decidimos que iríamos jantar todos os domingos à noite, só nós dois. Meu pai disse estar orgulhoso de mim e que minha mãe teria ficado orgulhosa também. Mas e aí, sabendo de tudo isso, você pensa que eu tomei a atitude correta? É muito triste ver uma relação tão bonita acabar se tornando tão frágil, mas eu acredito que a decisão da inscrita foi a melhor que ela poderia ter tido. Eu nem sei o que faria se alguém chamasse minha mãe de inútil. Quanto ao pai, não ficou muito claro sobre como é o seu caráter, mas achei bem legal da parte dele ter dito que sente orgulho da filha. Como você lidaria se estivesse numa situação como essa? Ainda falando sobre problemas familiares, essa próxima história foi enviada por uma inscrita. Ela disse: Ai, gente, eu fiz um escândalo no aeroporto porque a minha sogra é uma pessoa má. Então, a mãe do meu namorado parecia não gostar de mim, porque sempre fazia comentários sarcásticos sobre a vida humilde dos meus pais ou sobre a minha profissão. Quando chegamos no aeroporto, ela deu passagens de primeira classe para todos da família, menos para mim. No meu caso, era uma poltrona executiva. Eu perguntei por que somente a minha era diferente, e ela disse que é porque eu já estava acostumada a não ter muito conforto, já que eu era de uma família pobre. Eu engoli aquele comentário a seco e fui para a fila do check-in, que por sinal estava enorme. Como eles iriam viajar de primeira classe, nem tiveram que ficar esperando na longa fila. Ai, eu me segurei para não chorar na fila. Quando cheguei no balcão, havia uma taxa de bagagem que eu deveria pagar. Olhei para o rosto presunçoso da minha sogra quando estava prestes a pagar a taxa de bagagem e deixei todas as minhas frustrações na atendente. Comecei a chorar desesperadamente. A atendente disse que eu não precisava daquela família e que não deveria ir com eles. Eu continuei a chorar, peguei minha bagagem e saí da fila. Estava tão chateada com a forma como fui tratada que comecei a gritar com meu namorado sobre como a mãe dele estava me tratando. Eu terminei com ele no aeroporto. E sua mãe ficou muito envergonhada. Eu disse que ela era uma bruxa. Você acha que eu exagerei? Eu queria saber mais detalhes sobre essa história para entender melhor o porquê da sogra não gostar da nora, ou até mesmo entender por que o namorado não fez nada para evitar aquela situação. Não sei, parece que ficou faltando algo. Eu penso que a decisão de não embarcar foi correta, pois eu imagino que a viagem teria sido muito desagradável para ela. Você concorda? Uma inscrita nos enviou sua história, onde acabou a deixando muito confusa. Ela disse: Ai, meu Deus, eu vasculhei o bolso da calça do meu marido sem pedir permissão primeiro. Então, o meu marido tinha 33 anos e estava desempregado há alguns meses. Na semana passada, ele conseguiu um emprego novo e estávamos muito felizes. Eu peguei a calça dele para lavar e, como de costume, fui conferir se não havia nada dentro dos bolsos antes de colocar na máquina. Meu marido me viu fazendo aquilo e gritou para eu parar. Nessa hora eu já tinha visto que tinha um papel dentro do bolso, mas ele o pegou da minha mão e começou a falar sobre como eu não respeito sua privacidade. Eu fiquei perplexa e disse que ele deveria baixar o tom da voz. Expliquei que eu sempre fazia isso antes de lavar a roupa. Acho que eu deveria ter ido perguntar por que ele estava preocupado com aquele papel, mas na hora nem passou pela minha cabeça. Eu só disse que documentos importantes não deveriam estar dentro de seus bolsos e pedi para ver o papel, mas ele não me mostrou. Perguntei o porquê e ele disse que eu não tinha o direito de saber porque havia desrespeitado a privacidade dele. Eu quase ri, porque que privacidade ele tem nos bolsos? Ele se recusou a falar comigo. E depois trouxe um armário novo com um cadeado e colocou todas as suas roupas dentro dele. Eu perguntei se ele estava falando sério, e ele disse que isso me ensinaria a respeitar sua privacidade e impediria minha bisbilhotice. Eu fiquei muito confusa. Será que eu estava errada? Meu Deus, que história doida! Fala sério, o marido sabe que ela está lavando a roupa dele e que parte de lavar a roupa é ter certeza de que não há nada no bolso. E além disso, isso parece um comportamento suspeito.
Quero dizer, poderia ser o número de telefone de outra mulher, ou, na melhor das hipóteses, era algo que ele estava tentando surpreendê-la e ele não queria que ela soubesse disso. Porém, o fato de que ele trouxe um armário totalmente separado e colocou um cadeado nele é ainda mais suspeito. O que você acha que estava escrito naquele papel? A próxima história que eu vou te contar é surreal. Você não pode perder. Até já!